Poucos brasileiros têm a opção de fazer a escolha do que comer. Olá, terráqueos! Hoje eu trouxe uma reportagem para a gente ler junto e a gente vai entender melhor por que nós estamos vivendo uma obsessão pelas proteínas. Para isso eu trouxe uma reportagem do joio e do trigo para a gente ler junto. Mas antes de começar a ler, eu já queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e considerar se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. Mas agora, vamos começar? É uma reportagem por Mariana Costa e ela começa dizendo assim: em 5 anos, as buscas na internet pela palavra proteína dobraram. Os influenciadores estimulam um consumo muito mais alto do que o recomendado por órgãos de saúde em um país onde tem uma abundância absurda de alimentos. A proteína é um macronutriente dotado de superpoderes. E o que é um macronutriente, né? O que a gente chama de macronutrientes são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. E no caso, os micronutrientes seriam vitaminas que têm presentes nos alimentos, os minerais, esses são os micronutrientes. Ela continua: a proteína vive dias de glória, enquanto as gorduras e os carboidratos atravessam uma longa e persistente crise de imagem. Paradoxalmente, ocupa também o centro da atenção entre alimento e meio ambiente nas discussões sobre o futuro do sistema alimentar. Hoje é o elo fundamental na mais importante relação agroexportadora na balança comercial brasileira. Entender e esboçar uma arqueologia do saber a respeito das proteínas tornou-se imperativo, na medida em que o tema vem ocupando um espaço cada vez maior em nossa rotina como um projeto que cobre sistemas alimentares. E é bom deixar claro que antes de seguir adiante, que esse texto não pretende defender ou condenar o consumo de proteína animal. Também é importante ter em mente que se você está preocupado em saber quantos gramas de proteína há em um bife, em um ovo ou uma porção de grãos, é bem provável que faça parte do grupo de brasileiros que ainda exercem escolha sobre o que comer. Bom, então nesses primeiros parágrafos a gente está vendo que ela está falando sobre a discussão do futuro do planeta, porque existe toda essa discussão sobre pessoas veganas, sobre como se tornar vegano. As pessoas acham que isso vai ser a solução para o meio ambiente, parar de comer carne, sendo que a gente sabe que não é o suficiente. Por quê? Porque existe toda uma indústria que é voltada para a produção de carne para ser exportada. Então a maior parte da carne, da proteína animal que é produzida aqui no Brasil é para ser exportada. E além disso, ela está falando aqui agora que poucos brasileiros têm a opção de fazer a escolha do que comer, porque o Brasil é um país que existe uma população absurda ainda em situação de insegurança alimentar ou passando fome de fato, que não tem condição de escolher o que vai comer e sim comprar o que o dinheiro dá para comprar. Então não dá para a gente falar sobre veganismo e sobre proteínas, sobre salvar o meio ambiente, sem a gente colocar esse viés de classe aí. Então vamos voltar. Na versão plant-based ou na promessa da carne cultivada, as fontes alternativas de proteínas, para muitos, podem apresentar esperança nas discussões sobre o futuro dos sistemas alimentares. Na perspectiva dos hábitos, protagoniza as recomendações para quem busca ganhar massa muscular, conquistar hipertrofia ou está em processo de emagrecimento. No vai e vem das dietas, a proteína sai ilesa. Também é a aposta da indústria de alimentos em um cenário pós-glutinas, as canetas que vêm sendo utilizadas para o tratamento da obesidade, Ozempic e afins. Entre os vários efeitos indesejados dessa nova geração de medicamentos está a perda de massa muscular. Então a gente está vendo que existem inúmeros problemas na sociedade e que tem inúmeras outras soluções e que a proteína sempre está sendo colocada nesse lugar de endeusamento, de como fosse um superalimento. É a razão de existir de um mercado que em poucas décadas se tornaria bilionário, o mercado de whey protein, impulsionado em grande medida pela necessidade de dar destinação a um excedente da produção leiteira dos Estados Unidos e a disseminação
do American Way of Life, em que se espera do corpo a eficiência máxima e dos alimentos funcionalidades. Então, gente, engana-se você que acha que o Whey Protein foi criado para você ganhar massa muscular. O Whey Protein foi criado exatamente para dar uma destinação a um resto da produção de leite dos Estados Unidos. E aí, esse produto que ia ser jogado fora, no capitalismo, até o lixo é utilizado para te vender e gerar lucro. Então, foi feito o Whey Protein. E é muito conveniente que numa sociedade onde existe uma propagação desse estilo de vida americano, desse modo americano de ser, onde você trabalha, produz, você tem que estar com um corpo saudável para você conseguir trabalhar, para você conseguir produzir. Então, eles dão um problema e eles te vendem a solução, que é o Whey Protein. Todas essas questões foram aparecendo de forma transversal em muitas das reportagens e pesquisas que a Mariana vem fazendo no Joio e o Trigo. E transbordaram também para a vida pessoal dela, desde que ela incluiu a atividade física de forma mais constante na vida dela. Os algoritmos das redes sociais fizeram seu papel. Entre vários modismos nos cardápios da rede, vem sendo bombardeada com receitas de bolos, tortas, pão, pudins, mousses proteicos, top 5 alimentos ricos em proteínas, recomendações sobre o consumo diário e a recente trend sobre o que eu como em um dia, em que quase sempre lá está ele, o Whey Protein. Fora das redes, no mundo offline, as mais variadas versões de Whey Protein e outros suplementos alimentares ocupam um espaço cada vez maior em paredes inteiras, muitas vezes, nos empórios que vendem temperos e alimentos a granel. Um monte de comércio comum no Rio de Janeiro, de onde escrevo. Olha aí, ela é minha contemporânea. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem os Mundo Verdes, os Casas Pedro da vida, que vendem esses produtos naturais e quase sempre o Whey Protein tá lá também. Fora que ainda tem essa questão do algoritmo, né? Porque tudo que você curte na sua rede social, tudo que você não curte, alimenta um algoritmo que vai saber se você tá malhando, se você não tá. E aí, se você estiver malhando, como o algoritmo foi treinado para entender que o Whey Protein é um alimento de quem está procurando aumentar a massa muscular, ele vai automaticamente te recomendar vídeos e conteúdos que falem de Whey Protein, que mostrem receitas que levam Whey Protein, com tudo de Whey Protein. E aí você vai começar a pensar, será mesmo que eu preciso comprar um Whey Protein? E aí você vai comprar um Whey Protein sem a recomendação de um nutricionista, sem acompanhamento de qualquer outro profissional, única e exclusivamente porque você foi influenciado por um algoritmo que quer te vender sempre mais produto. Não é por acaso que nas lojas de produtos naturais tenha sido incluído em seu portfólio o Whey Protein e uma variedade de suplementos alimentares até pouco tempo atrás voltados para o universo fitness, ainda que de natural eles não tenham nada. Porque, gente, o Whey Protein e qualquer um desses produtos que vocês estão vendo nessa foto aqui é um ultraprocessado, mas aí ninguém fala nada. Mas aí esse ultraprocessado ganha características de um superalimento, só porque ele é um alimento à base de proteína e porque a propaganda que foi feita em cima dele é para que você acredite nisso. A palavra proteína passou a ganhar ares de uma virtude sine qua non nas discussões sobre saúde, atividade física, emagrecimento e hábitos alimentares. E a estampar rótulos de novos ultraprocessados, ultrapassando os limites do universo maromba em barrinhas e bebidas prontas para o mercado e até nas farmácias. É curioso pensar que a proteína parece ser tanto o problema quanto a solução, dependendo do prisma de análise. Nessa discussão, alguns consensos podem ganhar contornos distintos, podendo servir, digamos, a diferentes senhores. Um protagonismo que se renova. Longe de ser um modismo, a obsessão com a proteína é um elemento que se renova e se adapta com o passar do tempo. Desde que esse macronutriente ultrapassou os limites da química para adentrar na então jovem ciência da nutrição há mais ou menos 150 anos. O papel importante nesse processo teve um cientista e empresário alemão, Justus von Liebig, considerado o pai da ciência nutricional moderna. Ele foi
foi o responsável, entre várias invenções, por 2 produtos revolucionários que mudaram a indústria dos alimentos. O primeiro substituto para o leite materno e o extrato líquido da carne. Esse produto evoluiu para a carne enlatada, que até hoje está presente nos supermercados e na culinária inglesa. Então, esse aqui que é o extrato líquido de carne, né? Fiambre. E é muito vendido, como ela falou, lá na Inglaterra. Esse aqui é um vídeo de uma pessoa comendo uma torta ultraprocessada que tem esse extrato de carne. E ela continua falando: as crenças sobre a carne se enquadravam perfeitamente em ideologias de superioridade cultural, racial e nacional. E o conceito de proteína estabeleceu uma aparente base científica para essas crenças. Contam Baxter e Garnett, os autores desse documentário que está aqui, que fala sobre a história cultural da proteína. Em um contexto de expansão da força de trabalho, escassez de alimento e urbanização, cientistas da época buscavam respostas para questões como: o quanto um operário ou um soldado deveriam comer para obter um rendimento máximo com um consumo mínimo? Então é aí que a gente está vendo essa lógica de que o trabalhador tem que comer rápido e o suficiente para ele se manter em mais um turno de trabalho, se manter produzindo cada vez mais. E é nessa onda de produtividade excessiva e nessas teorias que afirmavam que raças superiores consumiam mais proteínas, é que o Whey Protein vem como essa solução, para vocês verem o quanto isso é problemático, essa questão desse exagero, dessa obsessão para as proteínas, e o quanto isso tem um fundo ideológico e político bem complicado. E é nesse contexto que a carne bovina especificamente, passa a ser vista entre as proteínas como a de melhor qualidade e atrelada à ideia de força física e superioridade. Uma alegação renovada mais de 100 anos depois, de forma espantosamente eficaz, com o marketing do Whey Protein, com a diferença de que, no século XXI, os ideais de força muscular parecem ter se estendido para o corpo das mulheres, porque antigamente isso era muito mais no universo masculino, era os homens que faziam musculação e tal, e hoje em dia isso foi mais amplamente popularizado para as mulheres hoje em dia também. E esse vídeo aqui é um comercial de uma carne ultraprocessada dessas que era ofertado para os trabalhadores antigamente. Eu vou passar aqui pra gente ver. I wonder if he'll like it. Of course you'll like it. This is man's food. Good, lean butcher steak, tender, juicy kidney, all covered with golden, fluffy, melting pastry. Of course you'll like Frey Bento steak and kidney pie. It's man's food. Looks gorgeous. Excellent, darling. You're improving. Told you so. Frey Bento steak and kidney pie. Man's food. Vocês viram, né? Comida de homem. E ainda tem essa questão de: olha que incrível! Uma comida ultraprocessada, rápida e gostosa que você coloca no forno e serve para o seu marido quando chegar em casa, mulher. Enfim, o machismo. A preocupação com o suposto déficit no consumo de proteína atingiria o seu auge na década de 1950, em mais um exemplo do papel ambíguo que as guerras exerceram sobre os sistemas alimentares. Estabelecer padrões nutricionais foi a primeira missão da FAO, fundada em 1945 como um braço da ONU para a agricultura e alimentação. Esses padrões também serviram de base para a produção agropecuária e a indústria de alimentos. Houve primeiro a ideia de que em alguns países existia uma deficiência de proteína. Países da África Central que consumiam apenas banana, mandioca e coisas que eram calóricas e tinham baixo teor de proteína. Daí vem o nome da doença que é popular em alguns países da África, chamada Kwashiorkor. Conta Jaime Amaya Farfan, professor aposentado e hoje colaborador da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Essa doença que ele está falando é chamada desnutrição de Kwashiorkor. O que acontece? Quando há uma ingestão muito pequena de proteína, essa doença acaba aparecendo e deixando as crianças com uma barriga grandona, assim. Parece que a criança está grávida, mas na verdade aquilo é um acúmulo de água. E na verdade é porque a criança está desnutrida e não está ingerindo a quantidade de proteína necessária que ela deveria comer para se manter saudável. Para a gente ver, inclusive, como a origem dessa obsessão pelas proteínas é de uma origem racista, inclusive, né? Porque coloca a África nesse lugar de que, nossa,
nossa, lá eles não comem proteína suficiente, eles são doentes, então a gente precisa se alimentar de cada vez mais proteína para que a gente não seja igual a eles. E com isso, se criou um conceito de que a proteína era o centro da desnutrição. E isso não é verdade. As proteínas ganharam um halo de dignidade celestial. Depois isso ficou conhecido como protein fiasco, a grande desilusão da proteína. Porque se viu que os compostos dos produtos vegetais, ou seja, frutas, legumes, verduras e hortaliças, eram tão importantes para uma boa alimentação quanto as proteínas, explica Farfan, que participou de 2 reuniões promovidas pela FAO e a OMS já nos anos 2000 e dedicou toda a sua vida a pesquisar sobre as proteínas. E aqui a gente tem um gráfico sobre as recomendações de instituições e pesquisadores para a ingestão diária de proteína por peso. Então, a gente vê como mudou ao longo dos anos essa recomendação. Como é que era? Começou em torno de 1,5 gramas de proteína por quilograma peso diariamente. Depois foi para 2. Alguns autores individuais recomendavam 2. E aí a gente vê as instituições. A FAO, que é um braço da OMS, vem aqui nos anos 2000 recomendando uma quantidade entre 0,5 a 1 grama de proteína por quilograma de peso corporal, o que é muito diferente da maioria das recomendações de proteína que a gente vê os influenciadores fitness passando nas redes sociais. Normalmente eles passam recomendações de proteína muito maiores do que a recomendação da OMS e da FAO. Os hábitos de populações do sul global só passaram a ser levados em consideração pelo grupo de cientistas que periodicamente se reuniam para discutir esses padrões a partir dos anos 70. Ao longo de praticamente 100 anos, as pesquisas sobre o consumo mínimo recomendável para a manutenção da saúde tomaram por base hábitos de populações que tinham alto consumo de carne, porque essas pesquisas eram feitas no norte global, que é onde se encontra o centro do capitalismo. Foram os países onde houve maior acumulação de riqueza pelos capitalistas. Com o avanço do conhecimento sobre nutrição e a complexidade de interação dos alimentos com o nosso organismo, há alguns anos o padrão mínimo de consumo de proteínas vem se mantendo estável entre 0,6 e 0,8 grama por quilograma de peso corporal, muito abaixo do que recomendam os influenciadores fitness e nutricionistas patrocinados por fabricantes de whey e outros suplementos. Você não é obrigado a consumir whey. O que é importante você fazer? Calcular a quantidade certa de proteína para você. Os estudos dizem que 1,2 grama vezes o quilo corporal é para a saúde e qualidade de vida. Se você tem fins de performance, massa muscular, a partir de 1,6 grama por quilograma de peso. Se é atleta, 2 gramas para fins de hipertrofia. Aconselha Renato Cariani, o rosto mais conhecido da Growth e a mais famosa marca de suplementos do Brasil. Então a gente viu que a recomendação da FAO e da OMS era entre 0,6 e 0,8 grama por quilograma de peso corporal. E aí vem o Renato Cariani, que é nutricionista? Não é. Tá? Recomendar uma quantidade de 2 gramas para fins de hipertrofia. Só que ora bolas, gente. Ora bolas. Todo mundo que tá seguindo o Cariani tá ali porque provavelmente está querendo ganhar massa muscular, porque é isso que ele promove. Então, o fulaninho que tá indo na academia do bairro, que não é um atleta, meu amor, me desculpa, mas você não é um atleta. Se você malha 5 vezes na semana na academia do seu bairro, você não é um atleta, tá? Então você não precisa comer 2 gramas de proteína por quilograma de peso. Só que quando o Cariani generaliza essa informação e fala desse jeito nas redes sociais, por que será que ele está fazendo isso? Já que ele é um marqueteiro da Growth, gente. Ele quer vender o suplemento para você, ele não quer saber se você está saudável ou não. Essa é a verdade. E aí as pessoas caem, porque ele é um grande influencer, muito famoso no meio que ele atua. E aí eu te pergunto, proteína para quem? No aplicativo da Growth, a recomendação de proteína que foi recebida após escolher um vago objetivo de emagrecer foi de 192 gramas diárias em uma dieta de 1.744 calorias totais. Isso representa 3,8 vezes o teto da recomendação da OMS, que seria cerca de 50 gramas para uma pessoa com o meu peso. Vemos pessoas consumindo um excesso de proteína, tanto carne
carnes quanto de whey. É comum no fisiculturismo consumir 3 gramas, 3,5 gramas por grama quilo. São casos que não deviam ser usados como um bom exemplo, por várias razões. Uma delas é a alteração na microbiota intestinal e a inflamação sistêmica, condição que pode levar a um problema crônico. Diria que 1,5 grama por dia por quilograma de peso já chegou ao máximo e não deveria ser uma condição de consumo permanente nesses níveis, avalia o professor Farfan. Ou seja, não só esses aplicativos dão uma quantidade de proteína muito maior do que a necessária, como eles também calculam uma quantidade X de calorias diárias que você deveria seguir, e você vai começar a achar que calcular caloria é uma coisa boa, tendo que, assim como preconiza o Guia Alimentar para a População Brasileira, a nossa alimentação não pode ser reduzida a uma mera ingestão de calorias, porque a alimentação é multifatorial, influenciada por fatores biopsicossociais. Então, a sua realidade material vai importar, a cultura a qual você está inserido vai importar, a sociabilidade, a sua família, quem está em volta, por que você está comendo aquela comida, tudo isso vai importar. Então, você reduzir a alimentação a uma mera ingestão de calorias não é uma atitude saudável, e é o que a maioria desses influenciadores acaba preconizando na internet, promovendo na internet. É evidente que apenas com alimentos é muito difícil bater um patamar que contraria o próprio apetite. Em condições normais de saúde, ainda é o nosso melhor guia. Então, eles querem dizer que o nosso melhor jeito de se alimentar seria seguindo a nossa vontade de comer, de fato, né? Se a gente está com fome ou não. Seria mais ou menos uma alimentação intuitiva, a qual eu também não sou muito adepta, tá? Porque não tem como a gente falar de alimentação intuitiva num sistema capitalista onde a gente tem propaganda o tempo todo, onde a gente tem estresse a cada minuto. Então, tem outras razões e fatores que vão alterar essa nossa escolha intuitiva de alimentação. Então, eu, como profissional, não gosto de utilizar essa estratégia. E assim, se você for uma pessoa que faz exercício físico diariamente, 5 dias, 6 dias na semana ou menos, você não precisa comer uma quantidade, como a gente falou, maior que 1,5 gramas por quilo de proteína. E essa quantidade, na grande maioria das pessoas, é facilmente atingível através da alimentação, porque não são só as carnes, não são só os alimentos de origem animal que têm proteína. Arroz tem proteína, macarrão tem proteína, pão tem proteína. A maioria dos alimentos tem uma quantidade de gordura, proteína e carboidrato. Então, fazendo uma alimentação balanceada, a gente consegue com que você tenha uma quantidade de proteína adequada e indicada, né? Que seria a ideal, sem precisar tomar whey protein. O whey protein, ele surge e entra, na maioria dos casos, nos meus pacientes, por exemplo, como uma alternativa. Por exemplo, para alguém que precisa fazer uma refeição rápida no intervalo do trabalho, que ela entra ali para saciar você por mais tempo, que ela entra como uma refeição rápida, ou para pessoas que têm algum tipo de transtorno alimentar, ou até para pessoas que fazem atividade física, mas que aquilo se encaixa no contexto e na realidade da pessoa. Não simplesmente você sair indicando o suplemento de proteína para toda e qualquer pessoa sem você saber nada da realidade da vida dela e não ter feito nenhum tipo de anamnese, nenhum tipo de conversa com aquela pessoa para entender como é que é a vida dela. A combinação do imperativo da praticidade com a falta de informação renova a crença no déficit proteico em quem provavelmente já consome proteína o suficiente e faz crescer o mercado gigantesco em torno desses produtos. A ironia é que a inovação que o whey protein representa esteja talvez longe daqueles que efetivamente poderiam se beneficiar com um aporte adicional de proteína, o que nos leva a refletir para quem ou quais interesses o avanço científico da indústria de alimentos tem servido. Gente, a gente sabe que o avanço obviamente tem servido à burguesia, assim como toda e qualquer coisa nesse sistema capitalista que a gente vive, né? Como explicar, por exemplo, a lógica da linha Nutren da Nestlé, vendida como suplemento para adultos acima de 50 anos e idosos, composto basicamente por leite ou compostos lácteos e açúcar? E aí tem aqui o comentário
de uma pessoa falando: eu tomo whey de segunda a sexta, porque o tempo que tenho para comer o lanche da tarde é tão pequeno que não consigo mastigar um sanduíche pronto. Quem dirá comer algo mais elaborado? Foi o que relatou uma das seguidores da página Joio Trigo no Instagram, que deu um eloquente exemplo da lógica por trás desses produtos e da indústria de ultraprocessados. Em 5 anos, o interesse por proteínas nas buscas da internet dobrou no Brasil. O mesmo aconteceu com a palavra whey e com as buscas sobre o quanto tem de proteína em alimentos como ovo ou bife. Um indicador de que os hábitos alimentares dos brasileiros ainda se baseiam em comida de verdade. Talvez. E é aqui que o primeiro consenso, o do déficit de proteínas, passa por uma virada narrativa importante na direção de outro consenso, a preocupação com o consumo que se transfere para a produção. Teremos proteína o suficiente para alimentar uma população que cresce e se urbaniza a passos largos? As projeções indicam que a necessidade de produzir mais proteínas se fundamentam no aumento da renda e em processos de urbanização, e são os principais argumentos por trás de investimentos gigantescos, inclusive de grandes frigoríficos como a JBS, nas proteínas alternativas, que sejam de base vegetal ou cultivada em laboratório, que ainda está marcada mais por dúvidas do que por certezas. O problema é que essas estimativas se baseiam em um consumo alto e bastante desigual entre as regiões do mundo, entre países e suas populações, e apostam em mudanças nos padrões alimentares, variando conforme o nível de desigualdade e o lugar que se ocupa o tabuleiro geopolítico global. O Brasil é um exemplo notável dessas contradições, ocupando lugar de destaque no consumo e também no protagonismo na produção, em carne ou grãos exportados, que vão ser convertidos em proteína animal. Estamos em terceiro lugar, atrás dos Estados Unidos e da Argentina, entre os maiores consumidores de carne bovina, suína e de frango, entre 35 países estudados pela OCDE e pela FAO. No entanto, o cálculo dos dados per capita talvez não seja capaz de capturar as profundas desigualdades em um país de proporções continentais e realizadas muito diferentes quando o assunto é alimentação. Nesse sentido, para a esmagadora maioria da população brasileira, o significado do consumo de carne passa longe dessa discussão sobre saúde, sobre o futuro dos sistemas alimentares ou mesmo sobre as questões éticas relacionadas ao bem-estar social. Não por acaso, a picanha voltou a ser o centro do debate político em um dos motes da campanha que levou o Lula à volta do poder em 2022. Então aqui a gente está falando quem é a população que tem acesso a essa carne, né? Porque apesar de ser um assunto muito relevante para uma população que tem mais grana, para a população que passa fome, que passa insegurança alimentar, você poder comprar uma carninha para fazer um churrasco é uma parada que muda a vida daquela pessoa naquele momento, sabe? Que faz a semana de uma pessoa, você poder comprar uma carne para comer. É uma coisa que a pessoa não tem acesso sempre, porque é uma coisa cara, é uma coisa que poucas pessoas podem ter. Então você falar para uma população que sofre para conseguir comprar o alimento, que ela não pode comprar mais agora porque isso faz mal para o meio ambiente, ou que, sei lá, que não é legal por conta de maus tratos animais, tipo, a pessoa não tá nem aí pra isso, sabe? Não tem como julgar as pessoas por causa disso. E tá tudo bem, porque existe um viés de classe muito bem demarcado nessa questão da ingestão de proteínas. A proteína é um alimento caro, que poucas pessoas têm acesso. Então, quando a gente fala sobre veganismo, sobre meio ambiente, a gente tem que levar em conta todos esses vieses. A gente não pode simplesmente virar e falar que todo mundo tinha que virar vegano, que isso ia salvar o planeta, porque não ia. E foi um certo incômodo com a cobrança direcionada ao Brasil e à China que levou a pesquisadora Mariana Reise Ueta a desenvolver sua pesquisa sobre o tema. Doutora em Sociologia pela Unicamp, investigou as percepções a respeito do consumo e impacto ambiental do consumo de carne no Brasil e na China. Foram 2 países em que o consumo cresceu muito. Quando a gente fala de alimentação e carne, esses dados nunca vêm sozinhos, eles nunca vêm avulsos. Ao longo de 3 gerações, houve uma melhora no consumo e nos padrões de vida dessas populações, explica.
Aspectos culturais, afetivos e o significado da mobilidade social que o consumo da carne pode representar aparecem tanto lá quanto cá, nos relatos colhidos por Mariana, que deu a tese ao título O Sabor da Prosperidade. Ler a sua pesquisa me fez lembrar de uma cena que jamais saiu da minha cabeça. Em 2018, participei de uma ação de voluntários no refeitório Gastromotiva, um projeto que serve diariamente refeições gratuitas feitas por chefes a partir de doações de alimentos. Naquela noite, haviam 92 pessoas no salão, gente que morava nas ruas, outras apenas aparentavam não ter o que jantar em casa. As refeições saíam da cozinha empratadas, em série, e nós, os voluntários, aguardávamos em fila para servir. Pude observar a frustração no rosto de muitos quando perceberam que no menu daquela noite não tinha carne, embora estivesse muito gostoso e completo do ponto de vista nutricional. Muitos devoraram ali mesmo uma bolsa grande de frutas doadas pelo projeto, mesmo após terem feito uma refeição completa. Discutir o paradoxo da proteína e o futuro do sistema alimentar necessariamente passa por mudanças em nossa dieta, mas isso requer também vislumbrar um novo cenário em que cozinhar as próprias refeições não seja um fardo pesado demais, e isso está longe de responsabilizar os indivíduos por falta de tempo ou pelo consumo de carne. A China, nos anos 50, viveu a grande fome. Muitos morreram porque não tinham acesso à alimentação. Quando a gente olha o consumo de carne da China hoje, é muito fácil falar que aumentou. Sim, graças a Deus, é para celebrar, concluiu Mariana. Gente, como eu falei, não tem como a gente pensar em consumo de carne, em consumo de proteína, em meio ambiente, sem a gente levar em conta todos esses fatores socioambientais, biopsicossociais, que estão por trás da proteína, que estão por trás do consumo de proteína. Muita gente vem me perguntar a minha opinião sobre veganismo, e gente, eu acho incrível, sejam veganos, tá tudo certo. Agora, eu como uma mulher comunista de esquerda radical, eu não posso falar para você que se você virar vegano, você vai estar salvando o meio ambiente, porque você não vai estar. Vai ser só uma atitude para você dormir com a consciência tranquila, porque a gente só vai conseguir melhorar alguma coisa no meio ambiente e inclusive no maltrato aos animais se a gente superar o sistema capitalista e se a gente rever a nossa forma de se alimentar. Só que a gente só vai conseguir pensar nisso tudo se a gente pensar em luta de classes, em superar esse sistema, porque a gente está destruindo o meio ambiente para produzir soja que vai de ração para gado no mundo inteiro, para porco na China. Que a gente tem uma desigualdade tão absurda que tem pessoas que têm casas gigantescas e outras que têm jatinhos particulares, que fazem viagens e poluem quantidades absurdas. Para a gente pensar em sustentabilidade, em meio ambiente, em melhorar as condições climáticas e frear as mudanças climáticas que têm acontecido, isso passa necessariamente pela superação do sistema capitalista, que é quem produz isso tudo. O capitalismo tenta sempre empurrar para o indivíduo a responsabilidade dos problemas que ele produz. E é exatamente isso que ele está fazendo quando ele está dizendo que o problema é você comer carne. O problema não é você comer carne. O problema é toda a indústria que tem por trás disso tudo. E é por esses inúmeros fatores que eu digo que atitudes individuais não conseguem mudar um sistema. E para a gente mudar isso, né? O que a gente tem que fazer? Organizar o nosso ódio. Então, organize o seu ódio e espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E se você puder, considere apoiar o meu trabalho, tanto se tornando membro aqui do canal ou contribuindo a partir do Apoia-se. E é isso, beijos, até o próximo.